Agora nós vamos enfatizar a diferença entre capacidade calorífica a volume constante e a capacidade calorífica a pressão constante. Isso aqui já é conhecido de vocês, mas eu gostaria de revisar. Vamos pegar CV como grosso modo ΔU sobre ΔT, condições de volume constante. Aí se você rearranjar isso aqui, você vai ter isso aqui, ó, ΔT sobre CV. Olha essa afirmação aqui. A capacidade calorífica de um objeto é a razão entre o calor fornecido e o aumento de temperatura observado. A transferência de calor é medida com um calorímetro calibrado. Bom, a parte do calorímetro fica para a próxima aula, mas vamos enfatizar aqui que capacidade calorífica é uma grandeza extensiva, depende do tamanho da amostra. Então, novamente, o exemplo aqui para dois sistemas que diferem com relação à massa. Você tem aqui 1 litro de água nesse sistema e aqui você tem 10 litros de água. Imagina a mesma transferência de energia na forma de calor. Obviamente, o sistema 1, que tem menos água, sofreu uma variação de temperatura maior que o sistema 2, porque o sistema 1 tem uma capacidade calorífica menor. Olha só no denominador aqui, a variação de temperatura aqui é igual a ΔU sobre CV. Quanto menor CV, maior a variação de temperatura. Quanto menor a capacidade calorífica para uma dada transferência de calor, maior a variação de temperatura. Então, capacidade calorífica tem a ver com como o sistema lida com trocas de calor em termos de variações de temperatura. Obviamente, se você pegar a capacidade calorífica a volume constante, que é uma propriedade extensiva, e divide por outra propriedade extensiva, como o número de mols, você vai ter uma propriedade intensiva, que é a capacidade calorífica molar a volume constante. E isso é tabelado. Da mesma forma, você pode ter o calor específico, ou capacidade calorífica específica, pegando a capacidade calorífica a volume constante e dividindo pela massa. Então você vai ter lá a capacidade calorífica específica a volume constante. Ambos aqui grandezas intensivas que são tabeladas. Então vamos agora à diferença entre capacidade calorífica a volume constante e capacidade calorífica a pressão constante. Lembrando que energia e entalpia não são a mesma coisa, porém são grandezas fortemente correlacionadas. Então aqui nós temos um gráfico em que na vertical nós temos entalpia ou energia interna em função da temperatura. Então aqui a curva em alaranjado você tem o aumento da energia interna com o aumento da temperatura. E a curva em vermelho você tem o aumento da entalpia com o aumento da temperatura. A capacidade calorífica a pressão constante é a inclinação da tangente numa dada temperatura, e note que a capacidade calorífica, a regra geral, varia com a temperatura. Então vamos tomar Cp como ΔH sobre ΔT sob condições de pressão constante. Então é a inclinação dessa reta tangente a esse ponto aqui. CV é ΔU sobre ΔT, pensando em condições de volume constante. Já vamos voltar a essa figurinha aqui. Quem é maior, CP ou CV? Eu posso dizer para vocês que CP, regra geral, é maior que CV. Vamos pensar em situação em que você tem o gás aqui, o gás confinado em um pistão. Vamos pensar dois sistemas, um sistema a volume constante e o outro sistema a pressão constante. Então, como eu posso imaginar esse sistema? Imagina aqui que eu tenho uma latinha com paredes que não se deformam e aqui dentro eu tenho o gás perfeito, ou gás ideal. Então, meu gás está aqui. Gás perfeito ou gás ideal está aqui. E vamos pensar agora o sistema, aqui o volume é constante. Pense que o volume é constante. Você aquece isso aqui, como a latinha não se deforma, o volume se mantém constante. Agora vamos pensar uma situação a pressão constante. Então vamos imaginar aqui o gás confinado em um pistão. Então você tem o gás aqui. E esse pistão é vedado por na verdade, deixa eu corrigir aqui. O gás confinado em um cilindro
gás confinado em um cilindro e esse cilindro é vedado por um pistão. Então aqui está o pistão. Então o gás não escapa, mas o pistão é móvel. Ele está sob a ação de uma pressão constante. Pode ser a pressão externa da atmosfera, por exemplo. Então aqui no lado esquerdo, volume constante. Aqui do lado direito, pressão constante. Imagine que você fornece energia na forma de calor para os dois sistemas. Digamos seja 1000 joules. E aqui 1000 joules. Pergunta: em qual sistema haverá um aumento maior da temperatura? Pense e responda mentalmente. Obviamente, no sistema a volume constante, até porque eu já coloquei isso aqui, né? Quanto menor a capacidade calorífica, maior a variação de temperatura para uma dada transferência de energia, ou para uma dada entrada de calor no sistema. Mas por que isso? Porque nesse sistema aqui a volume constante, a temperatura aumenta mais para a mesma quantidade de calor fornecido? Porque o sistema a volume constante tem capacidade calorífica menor. Bom, todo o calor que entra aqui no sistema a volume constante é convertido em agitação térmica das moléculas. Agitação térmica das moléculas, reflexo, temperatura. Temperatura é uma medida da agitação térmica das moléculas. Por outro lado, o calor que entra aqui no sistema a volume constante, ele não é completamente convertido em agitação térmica das moléculas, mas ele também é, de certa forma, devolvido para as vizinhanças na forma de trabalho, de expansão. Porque esse sistema, a pressão constante, realiza trabalho de expansão. O calor entra, aumenta a agitação térmica das moléculas, tudo bem, aumenta a temperatura. Porém, você tem um pistão móvel, o pistão sobe, o trabalho é realizado. Então, a variação de temperatura aqui, a pressão constante, é menor. Consequentemente, a capacidade calorífica à pressão constante é maior. Qual a relação entre CP e CV? Então, novamente, você tem aqui CP, grosso modo, sem colocar a derivada parcial aqui, ΔH sobre ΔT, a pressão constante. CV, também, grosso modo, ΔU sobre ΔT, a volume constante. Obviamente, se você divide essas duas capacidades caloríficas pelo número de mols, você vai ter as capacidades caloríficas molares, que são propriedades intensivas e é o que nós temos nas tabelas. Então vamos pensar aqui que você tem H igual a U mais PV. Vamos pensar para o gás perfeito, né? Gás ou gás ideal, como vocês queiram chamar. Gás perfeito. Então você tem lá PV igual a nRT. Então eu posso colocar assim: H igual U mais nRT. Se eu for fazer o ΔH aqui, ΔH sobre ΔT, então eu coloquei delta nos dois lados e dividi por ΔT nos dois lados. Ó, ΔU sobre ΔT. N e R são constantes, então vou colocar para fora. ΔT sobre ΔT. Olha só, ΔT sobre ΔT é 1. Então, opa, pulei um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui ao nosso quadro. Espero que eu tenha espaço aqui, se não tiver espaço eu vou ter que apagar. Vamos apagar um pouquinho aqui, borrachinha. Aqui está. Pronto, acho que eu apaguei. Que apagar um pouquinho mais lento que escrever. Então você vê que na esquerda aqui eu tenho a capacidade calorífica, a pressão constante, e à direita eu tenho CP mais NR. Ainda não apagou tudo, vamos lá apagar então. Considere que CP e CV, aqui é CV, né? Ó, CV. CP e CV são grandezas extensivas, mas você pode pegar lá CP e dividir pelo número de mols. Aí você vai ter capacidade calorífica pressão constante molar. E CV dividido pelo número de mols, então você vai ter CV molar. Então eu divido aqui pelo número de mols, N, N, N. Então esse N aqui vai embora, e aí eu vou ter lá CP molar igual CV molar mais
R. E isso é válido para o gás perfeito. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, você tem lá argônio. Para argônio, CV molar é igual a 3 meios de R. Esse 3 meios de R você vai entender daqui a algumas videoaulas. Vou explicar a origem da capacidade calorífica dos gases. Logo, CP molar é igual a 5 meios de R. Bom, próxima aula, finalmente, começaremos calorimetria.